Quando um juízo, seja de que instância for, precisa solicitar que uma determinada conduta, que um determinado ato, que uma determinada providência seja cumprida por um ente estrangeiro, portanto por um outro país, o que se expedirá é uma carta denominada de carta rogatória. Portanto, carta rogatória é o documento que o juízo vai expedir para que então, passado por uma etapa de comércio, de Ministério das Relações Exteriores, portanto uma burocracia de um país para o outro, essa carta rogatória vai permitir que essa solicitação chegue até o outro estado estrangeiro e lá esta providência seja cumprida. Obviamente, depois de lá, nesse outro país, também passar por todo um procedimento burocrático. É o caso, por exemplo, quando você tem que citar uma pessoa que mora em Londres. O réu tem domicílio em Londres e, portanto, você vai solicitar ao juízo de Londres que cite esta pessoa que mora em Londres. O juízo de Santos, portanto, vai te pedir uma carta rogatória rogando ao Estado estrangeiro que promova uma conduta solicitada pelo Estado brasileiro. Essa mecânica se dará através dessa carta rogatória. A terceira hipótese, no inciso 3, é a chamada carta precatória. A carta precatória se dá quando um juízo precisa solicitar uma providência de um outro juízo. Portanto, nós temos um juízo daqui de Santos que precisa que um juiz de Bauru cumpra, por exemplo, um ato de citação. Ou, por exemplo, ouça uma testemunha que mora em Bauru. Ou, por exemplo, que faça uma perícia de um imóvel de Bauru. Quando um juiz de uma comarca, de uma seção judiciária, precisa que um ato seja realizado em uma outra comarca, em uma outra jurisdição, ele não pode extrapolar os limites da sua jurisdição. E, portanto, ele precisa convocar uma autoridade judiciária que tenha esse poder, esta competência e essa jurisdição. Então, o documento que se expede para que um outro juízo cumpra uma determinação solicitada por um juízo que não tem esta competência territorial, a gente chama esse documento de carta precatória. E, por fim, o último documento tratado no 237, do inciso 4º, é a chamada carta arbitral. O que é isso? Quando um procedimento tem curso num juízo arbitral, lembram aquele procedimento privado feito num tribunal arbitral, fora da estrutura governamental, da estrutura do Poder Judiciário? É possível que este árbitro precise que algumas condutas sejam realizadas sob o crivo de uma autoridade judiciária, que de fato tem poder de polícia, porque a autoridade arbitral não tem esse poder de polícia. O modo pelo qual este árbitro, esse tribunal arbitral, solicita do Poder Judiciário a prática de alguma conduta ou a execução de alguma medida é justamente a chamada carta arbitral. Esses, portanto, gente, são os documentos que se lavram, que se expedem para que haja comunicação de um juízo de um tribunal para os seus juízes subordinados, de um juízo para um ente estrangeiro, de um juízo para outro juízo, ou de um tribunal arbitral para o juízo solicitando alguma providência. Portanto, essas são as cartas que fazem com que os atos judiciais cheguem ao conhecimento desses outros interessados, ok?